prezados, finalmente, para concluir esta série de vídeos que nós estamos abordando a questão da reencarnação, não podemos deixar passar algo que nós já falamos até em vídeos anteriores, de que o cristão, todos nós cristãos, precisamos perceber a importância de defender a doutrina do purgatório, ou, para não usar a palavra, que não é muito bem aceita lá pelo lado reformado, né? A questão do mundo dos mortos, do vale da sombra da morte, da região dos mortos. Como é importante que isso aconteça. Porque quando você crê que você só tem dois destinos após a morte, ou o céu ou o inferno, e você elimina esse estágio intermediário, que aqui podemos chamar também de um grande abismo, né? Como C.S. Lewis falava nisso, o grande abismo. Então, se você elimina isto, aí você não pode suprir as reivindicações da justiça, porque uma vida que você teve, você pode ter, vamos dizer assim, não acreditado em Cristo, você pode não ter sido cristão, tá certo? Mas ter sido uma pessoa boa, né? Pode ter sido uma pessoa boa. Mas, no meio, por exemplo, evangélico, dizem que essa história da pessoa ser boa não significa nada. Se a pessoa não acreditou em Jesus, vai para o inferno, não é? De qualquer forma. Então, para que haja justiça, a pessoa que é boa, mas saiu sem acreditar em Cristo, ela não vai para o inferno. Tá certo? Não vai para o inferno. Porque seria uma tremenda injustiça de Deus, e eu creio até mais, uma impiedade de Deus, uma falta de misericórdia de Deus, colocar no fogo eterno, no fogo que nunca para de queimar, no fogo do profundo sofrimento, colocar uma pessoa lá dentro que foi boa, somente porque ela não crê em Jesus? Tem sentido isso? Então, essa pessoa que não crê em Jesus, mas que foi boa, ela tem, no mundo dos mortos, no vale da sombra da morte, ela tem uma possibilidade de enxergar Jesus e de perceber a burrada e o pecado, a maldade de não acreditar nele. Não é? Porque o vale da sombra da morte seria o momento em que a pessoa cai todas as máscaras, até porque a pessoa está desencarnada, ela está sem o corpo físico, então cai tudo aquilo que a carne atrapalha, e ela está completamente nua, entre aspas, né, apenas na alma, viva somente pela alma, sem as influências negativas da carne, sem as seduções da carne e do pecado, e, portanto, ela pode, apenas nas suas reflexões interiores da sua alma, do seu espírito, ela poderá começar nessas reflexões e nessa lógica de pensar, ela poderá ver, rapaz, de fato, Jesus é o Salvador. Jesus operou milagres na terra que mostram claramente que ele veio para salvar. A própria ressurreição dele é uma prova de que nós ressuscitaremos. E as coisas que Jesus fala, da lógica de Jesus, da racionalidade de Jesus, da questão, por exemplo, dos 10 mandamentos, da pessoa precisa ser bom. Os 10 mandamentos mostram que a pessoa precisa ser boa, ter bondade na alma. Então, a pessoa, lá dentro do purgatório, ou dessa região da sombra da morte, ela pode raciocinar e ali tem esse arrependimento e começa a se santificar e a ter, vamos dizer, entre aspas, merecimento para o céu. Tá certo? Então, é muito importante que nós cristãos não descartemos ou não eliminemos a doutrina do purgatório, a doutrina da vida após a morte, desta vida que é feita no vale da sombra da morte. Então, é importante que a gente não descarte isso, porque se a gente descartar, os espíritas virão para nós e dirão: que Deus injusto é esse? Que fez a pessoa em apenas uma vida, às vezes a vida é até curta, né? Porque às vezes a gente conhece, por exemplo, crianças que com menos de 10 anos morrem. Então a pessoa não teve nem 10 anos nesta vida, morreu e foi para o inferno. Não é? Então os espíritas vão achar uma injustiça. Até porque quem morre aos 10 anos não teve tempo de aprender. Não teve tempo de aprender. Então eles dizem, bom, essa pessoa tem que reencarnar para poder aprender uma coisa e enxergar Deus e ver o plano de salvação. Então isso é um justificativo para a reencarnação. Agora, quando você crê que existe um local após a morte e esta pessoa vai aprender lá para ser realmente um cristão verdadeiro, para se arrepender e se santificar, então este lugar após a morte substitui as vidas passadas
que os espíritas dizem que a pessoa, para poder aprender, tem que ter várias vidas. Então, substituir as vidas passadas para a pessoa, enfim, enxergar, cair a ficha e ver que realmente o plano de salvação é aquele trazido por Jesus na Bíblia, ok? Então, é isso. Aí são os vídeos que a gente ia fazer, deixando aí esse testemunho para vocês. Fiquem com Deus. Saúde e paz, tudo de bom.